O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Caro seminarista Renan, queridas irmãs canossianas, catequistas, olhando para o Evangelho de hoje, ele já nos traz a principal proposta do tempo do Advento. A partir da vinda histórica de Nosso Senhor, a primeira vinda, que celebraremos na noite de Natal, esperar a sua segunda vinda, porque ele já veio, e vindo a primeira vez, ele já cumprira tudo o que havia prometido, e por isso não nos resta dúvidas de que ele virá uma segunda vez. Agora, para nós, católicos, é uma dádiva muito grande celebrar o início de um advento, mais uma vez. Primeiro, se você está na igreja hoje, celebrando o primeiro domingo do Advento, a primeira coisa que você tem que se alegrar é que o ano passou e você está vivo e está viva para celebrar mais um Advento na sua vida, na minha vida também. E isso é uma dádiva, nós vivemos. E o tempo do Advento é o tempo de exaltação da vida, porque Maria está grávida neste tempo. É a vida que está sendo gerada no ventre de Maria. Por isso é um tempo em que nós temos que abraçar a vida e desabraçar tudo que é contra a vida. E quando nós falamos de abraçar o que é vida, nós estamos querendo falar que nós temos que abraçar tudo o que favorece corretamente a nossa vida e desabraçar tudo que desfavorece a nossa vida. E como nós saberemos, meus irmãos e irmãs? Em primeiro lugar, tendo o Evangelho na ponta da língua. Aproveitando o tempo do Advento para colocar em dia a nossa vida de oração, que ao longo do ano vai se esfacelando.
vai virando poeira por causa daquelas inúmeras coisas que eu e você temos que fazer e nos impedem de ser com Deus um só. Porque a oração faz isso conosco, nos faz ser com Deus um só. E quando nós estamos em Deus, os problemas virão do mesmo jeito, as decepções acontecerão do mesmo jeito, mas eu não me desesperarei. Não me desesperarei. No máximo, eu vou querer de Deus aprender o que Ele está querendo me ensinar com situações da vida, que às vezes eu trato como se fossem situações de fracasso, mas que ressignificadas pelo dom da vida que eu tenho e você tem, podem se tornar uma escola de fé para nós. A outra dádiva que tem por trás da celebração deste tempo é a graça que Deus nos concede por meio da liturgia, por meio da Santa Missa, começar de novo. Muita gente fala tudo de novo, sim, e que seja tudo de novo até que eu e você nos convertamos. Agora, o que não pode acontecer é eu começar todos os anos o Advento com propósitos velhos. Eu preciso começar com propósitos novos. E o que seriam propósitos novos? Alguma coisa que eu tenho que inventar agora, padre? Não. Propósito novo é aquilo que ao longo do ano você foi percebendo, na seriedade da prática da sua fé, aquilo que você foi percebendo, que é realizável, que pode acontecer porque você confia na graça de Deus, e que você sabe que sem viver a experiência daquela transformação, todo o resto da sua vida espiritual pode desabar. Isso é um propósito novo, é o propósito de um coração que passou um ano litúrgico e se converteu de alguma maneira. E aí às vezes a gente vai percebendo que os propósitos que vamos fazendo, nós somos levados pela emoção, nós somos influenciados, mas não condizem com aquilo que nós somos, estamos vivendo de verdade. E aí muitas vezes o propósito que eu preciso fazer para esse novo ano que inicia na liturgia, pode ser que para mim seja novo, mas pode ser que para o irmão não seja, porque o novo para ele já não é novo para mim também. E aí a gente vai percebendo que o tempo do Advento nos dá essa dádiva do céu, que só pode vir de Deus, essa possibilidade de começar tudo de novo, de voltar atrás, de viver as missas da melhor maneira possível, de corrigir as minhas faltas e falhas. Aí a gente vai percebendo que só pode ter o movimento da graça de Deus por trás, sustentando tudo isso que celebramos. Percebam que a nossa paróquia, ela é tão abençoada, e eu queria chamar a sua atenção para isso, você que é do Boa Vista, né? Porque um dia o padre passa, mas o padre neste momento está tendo a graça de com vocês agradecer a Deus a bênção que essa paróquia carrega, porque ao mesmo tempo que inicia o novo ano litúrgico, também inicia a novena da sua padroeira. A grávida é o objeto da nossa novena. Olha que coisa maravilhosa. E a gente precisa falar isso para as pessoas. Vocês acham que tem um monte de gente em casa agora, por quê? Porque não acredita nisso que nós estamos conversando aqui. Não acredita, não percebeu o tamanho da bênção que nós vivemos aqui hoje. E aí fica fácil trocar por qualquer outra coisa que acha mais importante na sua vida e que não é. Qualquer coisa que não seja Deus sempre será menos importante, porque vai acabar. Deus não acaba. E o que vai nos levar para o céu é o que não acaba.
Mas precisamos viver este mundo. Porque por mais que neste mundo nós colhamos os frutos que vão acabar, esses frutos precisam nos levar para aquele que não acaba. É por isso que hoje, a belíssima profecia de Isaías, hoje o rosto misericordioso do primeiro Isaías aparece na liturgia do Advento, convocando-nos ao movimento belíssimo. Convoca o povo do seu tempo, que já está vivendo a experiência horrorosa do exílio de Babilônia, mas também nos convoca a todos nesse tempo fecundo de advento e de novena. Ele nos convoca para olhar para o alto. Olha para o alto daquele monte. Lá vai ser construída a cidade santa de Jerusalém. Lá vai estar o trono de Deus. Nós sabemos muito bem que esse movimento de olhar para cima, embora o céu não seja um lugar, seja um estado, mas que esse movimento de olhar para cima, para o alto, significa para todo ser humano, e isso até a psicologia concorda, significa para todo ser humano um respiro novo. Eu estou olhando para cima, o ar entra melhor. A visão, ela fica mais alargada quando você está olhando para o alto, para cima. É o olhar do vitorioso. É o olhar daquele que herda o melhor. É o olhar daquele que tem esperança. É o olhar de um filho de Deus. Ao contrário, quem olha para baixo está sufocado. O ar já não se renova. A esperança já não sustenta. A respiração já está ofegante, porque até a laringe e a faringe estão imprensadas. Não tem como respirar bem, não tem como ter uma visão das coisas que acontecem. É uma visão de fracasso. Isaías olha para os seus que estão no exílio de Babilônia e fala: olha para o alto, porque o estado em que vocês se encontram hoje de exílio não reflete quem vocês são. Quem vocês são está no alto do monte. E é o que o Senhor nos pede, meus irmãos, no início dessa novena, olhando para a grávida desse tempo, a mais grávida das grávidas. Eu, pessoalmente, partilho com vocês que eu tenho para mim que uma das imagens mais belas que podem existir na face da terra é uma mulher grávida. Ela se transforma. Ela ganha uma força. Ela ganha uma vida. Ela ganha um brilho que nem precisa de maquiagem. É natural. A vida está fermentando dentro dela. E aquilo exala, né? E é um milagre. Consegue imaginar como, meu Deus, como, humanamente falando, como uma vida cresce dentro de outra vida, dessa maneira, se não fosse um milagre? Imagina a gravidez de Nossa Senhora, a mais bela entre todas as belas, a mais formosa dentre todas as formosas, a flor mais perfumada, mais vibrante, mais viva, mais colorida do jardim que Deus plantou entre nós. Imagina esta flor e ainda grávida. É vida que o Senhor nos deseja. Peçamos essa graça para nós. Peçamos, meus irmãos, que a nossa vida de fé não seja movimentada pelo medo de Deus, pela obrigação da fé, pelas imposições, pelas proibições, mas que acima de qualquer coisa, o que me mova seja a vontade de viver, e viver corretamente, viver em Deus.
Porque a vida que é vivida corretamente em Deus aqui na terra, já está experimentando o que vai viver um dia no céu. E nós precisamos desejar essa graça nos dias da nossa vida. E não poderia ter tempo melhor para a gente começar a liturgia de um ano que o Advento, para nos lembrar disso. Peçamos essa graça, que o Senhor nos encha de vida, nos encha de luz, que nós vibremos de amor a Deus. É o que nós precisamos mostrar lá fora para as pessoas, que nós vibramos por termos uma vida que desejamos viver na presença de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,